Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tinha me equivocado sobre a nossa atividade de hoje, tinha colocado um vídeo explicando, mas eu errei, não é aquela atividade, porque aquele livro que eu mostro, ele não é o nosso, né? Ele é de outra editora, então, realmente, eu me equivoquei, coloquei a atividade no grupo errado. A atividade que nós vamos fazer hoje, de matemática, está aqui no nosso livro de Buriti Mais, Matemática, certo? Na página 15, na página 16, 17, 18 e 19. Então, eu vou abrir aqui a atividade para que vocês vejam qual é, tá certo? Olha aí, nós vamos falar sobre o valor posicional dos números, que nós já falamos que o algarismo ele tem valores diferentes dependendo da posição que ele se encontra dentro do número. Então, eu gostaria que você prestasse atenção ao dinheiro que ela tem, né, Fernanda? Essa mulher que ela possui esse valor. Qual é o valor que Fernanda possui? Olha no seu livro, tá bom? Você vai dizer quanto em reais ela possui, qual é o valor da televisão. Olha aí, ela tem esse dinheiro e a televisão custa este valor. Então, qual é o valor da televisão? Você vai escrever aqui, certo? E aí você vai observar na sequência o valor de cada algarismo dentro desse número, que é o que eu digo, ó, 4, ele vale 4 porque é unidade, 0, né? E assim por diante. Você vai observar a unidade, dezena, centena, unidade, milhar em cada um deles, tá bom? Os dois algarismos são formados com os mesmos algarismos, mas os algarismos 0 e não tem o mesmo valor posicional nos números. Olha só, esses dois algarismos, eles mudam o valor dele, porque a posição deles está mudando dentro deste número. Se ele ocupa uma outra posição, ele ocupa um outro valor. O número que está na unidade vale um valor diferente do número que está na dezena, do número que está na centena. Então, eu quero que vocês percebam, tá bom? E aí vai apresentar um conceito aí embaixo que diz: o valor de um algarismo em um número depende da posição que ele ocupa neste número. Isso a gente já falou na nossa aula presencial, já falou em outras atividades, né? E aí vocês vão passar para a próxima página, que é a página 17. E aí você vai dizer quanto equivale esse 9, quanto equivale essa dezena, esse 7, quanto equivale esse 5, e aí por diante. Você vai dizer em dezenas e em unidades, tá certo? Você vai pensar quanto esse número vale. E aí vocês vão responder e vocês me encaminham as dúvidas que vocês ainda tenham sobre essa temática, tá bom? E aí, na terceira questão, você vai observar o número 7 dentro de todos esses algarismos e você vai me dizer quanto é que vale o 7 aqui? Quanto é que vale o 7 aqui? Ele não vale a mesma coisa desse, porque aqui está em unidade, aqui ele está em centena. Se ele está em centena, ele vale quanto aqui, certo? E agora, responda, em qual desses números o algarismo 7 tem um valor posicional maior? Aí você vai ver todos esses números e vai dizer qual deles tem um valor posicional maior. É este, é este, é este? Você vai escrever aqui novamente, tá bom? Quarta questão. Descubra o número em cada caso. O número de lâmpadas que foram compradas para a iluminação de uma cidade tem 4 algarismos. 2 deles são 1, certo? Então, se tem 4 algarismos, tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, certo? 4 desses algarismos são 1. O outro vale 3.000 e o outro vale 60. Que número é este? É uma charadinha para ver se você adivinha que número é esse. Pense, que número é esse que está sendo formado? E a B pergunta: o número de pessoas que cabem em um galpão é o menor
número com 4 algarismos. Então, você tem que pensar, qual é o menor número com 4 algarismos, né? E aí, ó, diferente no qual aparece o algarismo 5 com o valor igual a 50 unidades. E aí, que número é este? Vou ler de novo. O número de pessoas que cabem em um galpão é o menor número com 4 algarismos. O menor número com 4 algarismos diferentes, no qual aparece o algarismo 5 com o valor igual a 50 unidades. Quem é 50 unidades? Que número é este? Né? Então, nós vamos prestar atenção para solucionar esses desafios que envolvem a identificação dos números, né? E aí vamos pensar sobre a formação desses números. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar no privado. Depois a gente vai entrar na atividade de ordens e classes aí na página 18, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2017, a população estimada do município de Santo André, em São Paulo, era de 715.231, né? Pessoas, no caso. Escreva esse número no quadro de ordens e classes. Então, você vai escrever esse número aqui. Olha aqui, já disse que o 7 vale centena de milhar. O 1 vale dezena de milhar, ou seja, vale 10.000, né? O 7 vale 700.000. O 5 vale o quê? E assim por diante, você vai preenchendo, dizendo onde se posiciona cada algarismo desse dentro do número, tá certo? Para facilitar a leitura dos números, costumamos separar em classe. Olha aí aquilo que eu digo. Aqui é as unidades simples e aqui é a unidade de milhar. Então, toda vida que você terminar de ler a classe de milhar, você tem que dizer o número 1000. Então, a ordem das grandezas desse número é a centena de milhar, porque ele vai até a centena de milhar, né? Que nós lemos como? Como é que a gente lê isso aqui? E aí eu quero que você diga como é que você lê este número. Escreva a leitura deste número aqui, tá certo? 2, segunda questão. Observe o número da placa e marque com X a frase verdadeira. Aqui vai ter uma placa, certo? Que vai ter um número e você vai ver que número é este, vai marcar um X na resposta correta. Terceira questão. Usando uma calculadora, faça aparecer no visor os números a seguir. Então, ou seja, vocês vão usar uma calculadora para fazer esta atividade, tá bom? Você vai fazer tudo que essas questões A, B, C e D determinar com uma calculadora em mãos. No visor, você vai fazer aparecer um número com 3 algarismos, em que o algarismo 4 tenha valor igual a 400. Então, o 4, ele tem que estar onde? Tá bom? E aí, que número é este? B, o número com 6 algarismos, em que o algarismo 5 tenha o valor de 5 dezenas de milhar. Então, o 5, ele tem que estar na posição de 5 dezenas de milhar. E o número você vai determinar, tá certo? C, um número que tem que ter 5 algarismos, em que o algarismo 2 tenha valor igual a 2.000, a 2.000 unidades. E o D, um número com 6 algarismos, um número com 6 algarismos, em que o algarismo 3 tenha valor igual a 3 centenas de milhar. Então, essa é essa atividade. Vocês vão criar o número seguindo essas fichas que estão apresentando. O número, por exemplo, se tiver 2 algarismos,
vai ser um número que pode ser até 99. Se eu disser que o primeiro 9 vale 90 unidades, então, um número com dois algarismos, né? Em que o número 9, o primeiro 9, formado que o primeiro 9 esteja na posição de 9 dezenas. Então, eu posso formar 90, 91, porque ele não falou nada do segundo número. Então, nós vamos seguir as pistas que estão apresentando, tá bom? 4. Leia a notícia e depois escreva como lemos cada um dos números que aparecem nela. Ó, leia a notícia. Museus mais visitados em 2016. O primeiro número que aparece é esse daqui. Como é que eu leio ele? Então, você tem que botar. O Instituto Brasileiro de Museus divulgou os 3 museus mais visitados em 2016. 3. Como é que eu escrevo o número 3? Tá certo? Como é que você lê, né? Aí são eles. O Museu Imperial de Petrópolis, que recebeu. Aí você vai me dizer como é que lê esse número. Recebeu quantos visitantes? O de Ouro Preto, que recebeu essa quantia de pessoas, e o Museu Nacional na cidade do Rio de Janeiro, que recebeu esse total de pessoas. Então, quero que você me diga como se lê cada um dos números que aparecem nessa reportagem. Nessa reportagem, nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3, 4, 5 números, né? Formado por diferentes quantidades de algarismo. E aí eu quero que você me diga como se lê cada um desses números. E a última questão, é a quinta questão, que está aparecendo aí embaixo, bem pequenininho, diz assim, usando somente os algarismos, escreva os números que a professora está ditando. A professora ditou aqui, ó, 7.249. Você vai escrever aqui embaixo. 180.046. Você vai escrever aqui embaixo. Então, relembrando a atividade no livro de matemática, página 16, 17, 18 e 19. Esse vídeo já está na nossa página no YouTube. Todos fiquem à vontade para assistir. Podem assistir aquele velho também, porque aquele acaba falando do mesmo assunto, só contempla um livro diferente, mas ele também serve como revisão. E não esqueçam de dar o like, de curtir a página das nossas atividades, para eu saber que vocês estão acompanhando. Beijo, até mais. Dúvidas, podem entrar em contato comigo, pessoal. Até mais!